Tudo bem, Neto, faz a saudação então, Carlinhos Vigiara, por favor, em nome da casa. Eu estou muito feliz de hoje poder ver o Carlinhos, faz muito tempo que a gente não tinha oportunidade de estar junto, né? Mas eu queria contar uma coisa para os ouvintes da Rádio Dependente, uma coisa que acontece muito no meu pensamento. Eu comecei a trabalhar muito cedo e muitas vezes eu fui lá no escritório do Carlinhos vender propaganda e conversar com ele. Sempre muito atento como o Carlinhos trabalhava, como que ele comandava e como que ele fazia com a sua equipe e como que ele estava sempre update de tudo que estava acontecendo dentro da sua organização. E muitas vezes hoje, Lelo, quando eu estou trabalhando, eu fico me questionando se o Carlinhos faria daquele jeito ou não faria. Às vezes, Lelo, a gente tem algumas referências, né? E muitas vezes o Carlinhos vem no meu pensamento dizendo o seguinte: será que o Carlinhos tomava essa decisão ou tomaria essa outra? Como é que ele montaria a estratégia para encontrar essa solução? São referências que a gente vai tendo, né? Eu tenho, por exemplo, uma referência muito grande no Dom Luciano Mendes de Almeida, a maneira terna, amável, o jeito dele falar com as pessoas, né? Eu tenho uma impetuosidade para falar. E o Dom Luciano, ele tinha uma ternura para falar muito grande. Ele falava coisa muito firme, muito dura, mas com uma ternura que fazia com que o coração se abrisse. Então eu tenho uma referência no Dom Luciano como isso, uma referência para mim. E as referências comerciais que eu tenho estão muito voltadas nos primeiros anos do meu trabalho. A maneira como o Carlinhos atua, como ele trabalha, é uma referência para mim. Eu sempre me questiono se eu estou fazendo certo ou não, se o Carlinhos acharia que eu estaria certo tomando aquela atitude ou não. Eu me refiro muito também ao Zé dos Lavradores, que foi um grande professor para mim. Então eu tenho algumas referências que marcam muito a minha vida. Então todas as vezes que eu encontro o Carlinhos, eu renovo essas minhas convicções, essa minha maneira de tentar trabalhar corretamente, vendo que o Carlinhos é um dos maiores empreendedores que a gente tem na história de Barreto. Lembrando que nós estamos ao vivo também no Facebook, através do Adriano Vieira, do Marcelo Medeiros, aqui também o Marcelinho Monteiro de Barros, o João Monteiro de Barros. Quer dizer, nosso estúdio está muito bonito, muito especial. Mas antes, Carlinhos, eu gostaria de... ontem eu encontrei com uma pessoa ali, em frente a uma das suas lojas ali, Dr. Paulo Kalinauskas. Kalinauskas, cara extraordinário. Olha, e falou que, olha, eu levanto cedo aos sábados, é ouvinte assíduo das emissoras do Grupo Monteiro de Barros, e a verdade total em tempo real foi: eu vou ter uma oficininha, que eu vou fazer alguma coisa, eu levo o rádio junto comigo. Então, olha, um ouvinte, é muito legal. E também, eu quero dar um testemunho aqui, porque na semana retrasada nós tivemos aqui com o prefeito Guilherme Ávila, e eu semana retrasada, né? E eu comecei o programa falando: vai ou não tapar aqueles buracos na esquina da 21, da 19 com a 21, são 4 buracos. Eu bati forte, depois falei: seja bem-vindo, né? Ele falou: você me ferrou, tá tudo bem. E qual não foi a minha surpresa? Que na segunda-feira eu almocei, eu dou um passado no calçador, o Carlinhos de vez em quando eu encontro com ele, olha uma perua lá e foram arrumados aqueles locais. Então, a gente quer até agradecer, é o papel da imprensa, a imprensa é bem intencionada. Então, a gente quer cumprimentá-lo, porque aceitou uma observação do programa e o assunto foi resolvido. Isso que a gente quer. E aí, Carlinhos, vamos arrumar essa zona azul? Barreto sempre foi famosa com zona, agora azul está um pouco... Carlinhos, posso falar uma coisa? Antes do Carlinhos, eu queria falar uma coisa aqui que é para surpreender um pouquinho as pessoas. Todo mundo sabe o tanto que eu fui crítico, né, ao ex-prefeito Weber Rezec, né? Talvez Exato. A gente tenha sido uma imprensa muito dura com a administração do ex-prefeito Weber Rezec. Mas eu queria dar um testemunho aqui de uma referência também minha. Todas as vezes que eu viajava para o exterior, Carlos, às vezes que eu viajei, por exemplo, para a França, ou viajei para os Estados Unidos, ou para a Itália, todas as vezes que a gente estacionava o carro, a gente ia num parquímetro, não é? E para você, nas grandes cidades, um problema muito sério é o estacionamento nas ruas, para quem alugou carro e tudo mais. Todas as vezes que eu ia naqueles parquímetros, eu lembrava da Zona Azul de Barretos. E me lembrava do trabalho que o Dr. Web fez de colocar a Zona Azul eletrônica em Barretos. Eu me sinto assim, com a obrigação de fazer essa menção ao ex-prefeito Weber Rezec, porque ele entendeu
a complexidade que é a questão do estacionamento rotativo numa cidade, a importância dela, e ele foi buscar o que existia na época de melhor. Quer dizer, ele não economizou. Nós tivemos uma época em que a Zona Azul era no papelzinho, era um rolo, era uma coisa muito difícil, inclusive, de controlar economicamente. Se a pessoa que estava vendendo aquele papelzinho na rua estava agindo corretamente, se aquilo era replicado, se não era, porque quem vendia também fiscalizava. Quer dizer, era uma confusão a Zona Azul. Começou com a Guarda Mirim, Monteiro, né? Com a Guarda Mirim, e depois teve algum problema de garoto que não tinha muita responsabilidade, menos de 18 anos, né, Carlinhos? Bom, eu tenho que entrar nessa conversa agora de Zona Azul, né? Porque fui eu que instalei a Zona Azul em Barretos. Não sei se vocês se lembram disso. Na época que você foi vereador. Na época que fui vereador e fui presidente da Comissão Municipal de Trânsito, quando o Mélix Aiden Gerais era prefeito. Eu era vereador e ele me nomeou presidente da Comissão Municipal de Trânsito e eu instalei a Zona Azul em Barretos. Que ano que foi isso? Deve ter sido, eu fui vereador de 77 a 82, né? Não me lembro o ano certo da instalação, mas foi na minha gestão como presidente da Comissão Municipal de Trânsito. Essa é uma das maiores broncas nossas, porque a importância da Zona Azul ela vem se efetivando ao longo dos anos, cada vez mais. Vai crescendo, vai modificando. Prova é que ela está ampliando outra vez. Mas a bronca agora foi exatamente pelo desleixo que ocorreu. Tanto da CIB, que a gente se penitencia claramente, como da Prefeitura, principalmente da Prefeitura. Né? Porque ela nunca parou. E não pode parar. Não pode parar. É uma sequência natural. É que eu brinco com a turma, você vai aí ver. Com Zona Azul você já não acha lugar no centro da cidade? Você calcula sem Zona Azul, viu? Não, Luiz, 8h30 da manhã já não tem vaga. Todo mundo sabe disso. Não tem vaga. Então, você fala assim, por exemplo, numa concessão de rodovia. Muda de concessionário, algum dia alguém ficou sem pagar pedágio? É a mesma coisa. Então é tudo programado, organizado. Então chegou aqui, pá, da noite para o dia, parou. Aí agora é o nosso desespero em não esperar a licitação como ela é feita. Que pode administração própria. É isso que nós estamos pedindo. Eu posso falar no microfone aqui? Eu falei, faça a administração própria, porque essa é uma função pública, uma obrigação pública. Se não é possível uma empresa tocar o serviço, que a própria prefeitura exerça o papel dela, administrar e cumprir o seu papel público. Exatamente isso. Agora vamos falar uma coisa, Zona Azul, esse negócio de paralisar a Zona Azul não é um privilégio de Barretos, privilégio entre aspas de Barretos. Ribeirão Preto parou muitos meses. Mas você leu hoje no jornal que eu já havia dito para o Não li não, eu vou muito... Lá não tinha prefeito, aqui tem, né? Tá certo. Darcy Vera. Não tinha prefeito. A Darcy Vera no último ano governou? Tá certo. O problema de licitação, nós criticamos aqui, aliás, uma crítica minha, porque este ano, não sei de culpa de quem, os uniformes escolares foram entregues em junho. Sim. A garotada ficou aí 6 meses sem uniforme. Por quê? Porque houve a licitação, a firma que perdeu entrou com o processo. Sim. Então, se a firma que perder, se mais de uma firma entrar na licitação, entrar com o processo, Carlinhos, vai mais de um ano. Então, tem que fazer. Eu falei naquela oportunidade, nós estamos em julho, estava em julho. Coloca hoje a licitação para o ano que vem dos uniformes. Sim. Que aí chega em janeiro. Chega junto. Seria feito isso. Mas exatamente isso. Como houve o erro, nosso trabalho agora é tentar desesperadamente falar na Câmara Municipal, na Prefeitura, com todas as pessoas que podem envolver rapidamente isso. Na CIB é o dia inteiro. Ainda essa semana eu fui falar com o Leandro lá na Câmara Municipal, uma coisa que eu não fiz em 30 anos aqui, exatamente pelo desespero. Agora a gente tem que liderar, tá certo? Eu estou envolvido, mas todo mundo está envolvido. É verdade. Então o que nós estamos pedindo, e hoje no jornal nós falamos isso, é realmente um trabalho emergencial. Porque se nós formos depender da licitação, sabe lá Deus quanto tempo ela vai demorar para chegar. De que maneira, mais ou menos, Carlinhos? Então, são Pode duas fazer maneiras. uma contratação emergencial, né, cara? São duas maneiras. A própria Prefeitura tocava, Assumindo, né? assumindo. A CIB ou um terceiro, uma instituição de caridade assumindo. Aliás, quando eu instalei a Zona Azul em Barretos, a própria Prefeitura que tocava a Zona Azul em Barretos. Exatamente. Então, Lilo, imagina você. Houve um erro. Tá. Quem é o maior preocupado em consertar o erro? É o prefeito. É claro. Ele é que tem que correr atrás. Agora, eu não estou vendo essa pressa em ninguém.
Eu estou vendo só nos comerciantes que estão sendo prejudicados. Então, essa é a nossa bronca. Ah, vai ali, não, mas isso aqui já está em licitação. Eu sei que está em licitação. E quanto tempo vai demorar? É desesperador. E outra coisa, a pessoa que perde a licitação, a empresa que perde, acaba recorrendo à justiça também, né? Pode impugnar. Pode impugnar, então a coisa demora muito mais ainda, né? É muito ruim. Então é esse o nosso intuito, tanto na matéria de hoje no jornal, como agora nós estamos conversando, é acelerar para fazer com que, no mais tardar até o final de semana, antes do Dia dos Pais, a gente ache uma situação emergencial e resolva. Aí, se vier a licitação, igual você falou, licitação em 1 ano, não tem problema, nós estamos funcionando. O importante é nós termos a Zona Azul. Mas é difícil, o Dia dos Pais, que é dia 13 agora, né, Carlinhos? Não é difícil não, se o prefeito quiser e montar uma estratégia, nós temos que conversar com a Câmara, é meia hora, nós temos que conversar com o promotor, é meia hora, alguma coisa nós temos que fazer. Eu queria entender uma coisa, Luiz, também, se você puder dar essa orientação, se o prefeito, o secretário de transporte puder também nos dar essa informação, é o seguinte, existia uma empresa que prestava esse serviço. Uhum. O período dela acabou. O patrimônio, que são o software, os totens, isto volta à empresa ou é incorporado ao patrimônio da própria prefeitura? Eu não sei de quem que é aquilo. Quem colocou? Você sabia quem colocou aquilo, né? Se foi a prefeitura ou se foi a empresa. Porque se foi a empresa, pertence a ela. Se o prefeito puder ligar aqui, ou algum secretário puder dar essa informação, seria muito importante. Porque o que acontece é o seguinte, se eventualmente o serviço já foi incorporado na própria licitação, que terminado o período, volta todo o benefício para o município. Vou dar um exemplo. Se você tem uma concessão de estrada, como o Carlinhos está falando, quando termina a concessão, o concessionário não vai lá destruir a estrada, já foi incorporado ao patrimônio do Estado. Tá certo? Certo. Nesse caso também, muitas vezes, você aluga um imóvel. Uhum. E muitas vezes na cláusula do imóvel, aquela benfeitoria que foi feita, ela fica para o próprio imóvel. Então nós precisamos saber como é que foi a concorrência lá atrás, se esse patrimônio, que é desde o software até os totens, dos botões, todo esse patrimônio, se ele se incorpora ao patrimônio da própria prefeitura. Até porque a licitação também tem esse condão. Ela, dependendo do investimento que vai ter que ser feito, é um valor, dependendo do investimento, se for agregado, é outro. Eu não tenho certeza, mas provavelmente a própria Tec Park é que vai assumir outra vez. Vai continuar. Não pode fazer uma extensão, Carlinhos? Eu ia falar isso aí. Mas Carlinhos, era muito fácil. A própria Tec Park poderia continuar em situação emergencial. Eu acho que a justiça não se importaria com isso, porque existe isso. Se a gente for falar mais, nós vamos começar a xingar. Então é melhor ficar quieto. Mas, Carlos, eu não queria... É muito grave a brincadeira. É muito grave. Carlos, mas eu queria fazer uma observação, porque às vezes o ouvinte da Rádio Dependente está falando, mas escuta, por que está se preocupando com a Zona Azul? Será que as pessoas não percebem que a Zona Azul gera despesa para mim, que eu tenho que pagar o estacionamento que está na rua, que é público? Mas todo mundo quer pagar, mas quer ter lugar. O problema é esse. Eu, quando vou numa cidade maior, por exemplo, fico louco para pagar, para achar um lugar na Zona Azul, acaba não achando. Eu queria conceituar sobre isso um pouco, para as pessoas poderem entender o que é que está se tratando aqui, por que o Carlos está tendo essa preocupação e nós, como veículo de comunicação, também estamos tendo. É da essência humana um trabalhador que vai fazer o seu trabalho no centro da cidade, ele chegar e estacionar o seu carro o mais próximo possível. Ou seja, as pessoas que vão trabalhar chegam primeiro do que os consumidores. Então o que o funcionário faz? Ele para na melhor vaga que tem. Se ele parar na melhor vaga que tem, em vez de ele caminhar 200 metros, 500 metros, 600 metros, ele para bem próximo e fica com o carro dele estacionado ali, das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Quando ele está fazendo isso e não há penalização para que ele deixe o local, ele está ocupando uma vaga rotativa. Quando ele está fazendo isso, ele está se auto-prejudicando. E por que ele está se auto-prejudicando? Porque ele vai vender menos. Se ele é comissionado, ele vai perder venda. Se ele precisa manter o emprego dele, ele está desperdiçando
uma vaga de estacionamento que a pessoa poderia ir para a loja dele, onde ele trabalha, onde ele mantém a sua família. Ô Neto, mas aí tem um problema também, né? O próprio funcionário que estaciona o dia todo, ele está cometendo uma grande irregularidade. Porque ele não pode parar o dia todo no mesmo lugar, ele tem que rodar. Não, isso tá tá falando se tiver zona azul. Se tiver Não, zona se tiver azul. zona azul. Mas O que eu mesmo estou com dizendo- zona azul, eles ficam Não, parados o dia todo. o que eu estou dizendo- não fica. Aí não fica. Não. Porque aí existe uma regra. É caro. Aí é caro. É. Esse é o primeiro aspecto. E outra coisa, eu também queria fazer uma ressalva aqui, que eu não estou fazendo uma crítica aos funcionários. Tem muitos funcionários que são conscientes e que têm esta cabeça e que não vão parar ali. Mas nós sabemos que é da essência humana a acomodação, o fazer o mais prático, o mais simples. Agora, existe uma outra questão também que eu acho muito importante. E aí o Luiz tocou no assunto. Uma grande cidade, como São Paulo, por exemplo, eu tenho o aplicativo da Zona Azul em São Paulo. Então hoje eu não preciso ficar correndo mais nada. Eu entro aqui no meu celular, eu tenho o aplicativo de compra, eu compro, vamos supor, 10 vagas, 10 vale, e aí eu vou usando conforme o que precisa. O guarda, quando ele passa, ele entra no aplicativo e vê se aquele carro meu está ou não habilitado. Quer dizer, é uma tecnologia moderníssima que foi implantada no ano passado. Mas vamos supor o seguinte, quanto que eu pago por hora em São Paulo? R$5. Tá certo? R$5, Leo. Agora, quanto que eu pago se eu for no estacionamento em outro local? Eu vou pagar R$15 na primeira hora. Às vezes R$12 na primeira meia hora. Às vezes mais em São Paulo está mais caro. Não, eu estou falando, porque dependendo da localização. Agora, Barretos, ainda o preço da Zona Sul é um preço extremamente baixo. Muito bom. Tá certo? Muito bom. O que ele é? Ele é muito mais didático para disciplina de ter Do uma que lucrativo. rotatividade. Também, E uma obrigatoriedade de que a pessoa não estacione o carro às 8 horas da manhã e vai tirar o carro às 6 horas da tarde. E é esse o benefício que a sociedade quer. É você saber o seguinte, olha, eu tenho que ir no centro da cidade, a minha vida está corrida, eu tenho que voltar para o emprego daqui a pouco, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que levar o filho, eu tenho que fazer isso, aquilo. Eu preciso parar rapidamente, fazer o que eu preciso fazer, ir no banco, fazer um consumo, fazer alguma coisa e depois ir embora. Então, exatamente isso. esta mentalidade, esse progresso, essa visão é que nós estamos falando aqui sobre a necessidade de urgência. É engraçado essa história, porque dentro do procedimento normal, a pessoa com Zona Azul, ela encosta a 200, 300 metros do local. Agora, chega nesse momento que houve uma oportunidade, isso é coisa de brasileiro mesmo, houve uma oportunidade de chegar mais perto, ela continua e vai e chega mais perto, e sabendo que daqui 20 dias, 10 dias, uma semana, ela vai ter que voltar para o ponto que ela ficava antes. Aí, esse é o pedido que você está fazendo. Por que não fica agora? Continua onde estava, continua estacionando 300 metros do local. Tá. Não. Mas é humano isso. É humano, é aproveitar. Por que, né? que existe lei? Por que, que existe regulamentação? Por que, que existe a irregularidade, a ação do governo? é. A ação do governo federal, a ação do governo estadual, a ação do governo municipal. É por isso, para disciplinar, para poder fazer justiça social, para você distribuir o que o espaço ali, claramente. O que é engraçado, o Carlinhos, é que as pessoas precisam perceber a importância da função pública. A função pública, ela é extremamente nobre. Está muito desgastado hoje em função da imagem do político, de todo o sistema que muitas vezes se torna corrompido. Mas a função pública, ela é fundamental para equilibrar a sociedade. Sem dúvida, é isso. Para dar equilíbrio entre os mais favorecidos e os menos favorecidos. É através dos impostos que nós arrecadamos é que o benefício da água, da luz, do esgoto chega até a periferia. Então, há uma distribuição. O poder público, ele é muito importante. Ontem, o Carlinhos, estava em Barretos, nós estávamos com pelo menos 3 deputados aqui falando sobre o interesse turístico de Barretos. E aí, conversando com alguns deputados, depois ali nos bastidores, eles estavam falando da dificuldade da figura pública.
Conversando também com alguns secretários municipais aqui de Barretos, todos eles estavam falando de como que há uma intolerância hoje por parte da sociedade com o gestor público, Sim. com o homem público. E aí eu pergunto o seguinte, a minha pergunta... Merecidamente, né? Merecidamente, porque há um desgaste hoje na imagem pública do político. Aí, Lelo, eu fiz a seguinte contribuição. Muitas vezes, quando a gente está conversando com os amigos, eu falo, tá bom, realmente tudo isso que você está falando é verdade. Mas você deixa a sua atividade privada, deixa o seu dia a dia para se tornar um homem público, para prestar durante 4 anos ou durante 8 anos um serviço à população. Você fala que todo mundo é ladrão, que não tem gente que não é ladrão na política. Você é uma pessoa íntegra. Você deixaria a sua atividade para se dedicar durante 4 anos ou 8 anos à vida pública? E aí, a grande maioria dos meus amigos fala, louco, tá louco? De jeito nenhum. Ontem mesmo, uma pessoa brincou comigo, Carlinhos, para me agradar, falou, Neto, puxa, você precisava ser isso, ou aquilo outro. Eu falei, eu preciso fazer a minha empresa ter o desenvolvimento que ela tem potencial para ser. Eu não posso dispor do meu tempo para chegar, eu não posso dispor do meu tempo porque eu não cumpriria as metas que eu tenho de geração de emprego, de renda, de influência na sociedade através dos veículos de comunicação. A minha resposta, Carlos, é uma resposta que é da grande maioria das pessoas, que é não se dispor a ir para a atividade pública. Sim. Tá certo? E o que nós queríamos? Nós queríamos que mais pessoas de bem fossem para a atividade pública. Então, nós precisamos, olha como é que esse equilíbrio é difícil. É você conquistar pessoas boas para virem para a área pública, ao mesmo tempo, nós sabemos criticar as pessoas que estão com equilíbrio. As pessoas que estão indo bem, a gente tem que saber elogiar, a gente tem que saber valorizar. Sabe que talvez isso no mundo tivesse um espaço para uma cidade como Barretos, por exemplo. Você colocar, sem ser no voto, uma eleição paralela, colocar 3 pessoas na Câmara Municipal, indicadas num bloco de empresários, que vamos dizer que é o que você está falando. Seria uma boa ideia. Mas isso é irreal, eu estou falando uma coisa utópica. Né? Então, porque o cara, às vezes, não quer participar de uma eleição que é muito complicada para ele e foge 1000% das regras dele. Ele, às vezes, é um ótimo empresário, mas não sabe falar em público. Ele, às vezes, é um ótimo empresário, mas é cascadura para poder conversar com uma pessoa, dar um favor. Então, essas pessoas que se perdem dentro de uma cidade, que poderiam estar ajudando, elas ajudam como a gente tem feito, falando aqui, ali, dando ideias, etc. Ou modelos, ou fazendo obras que outros possam usar. Mas é muito complicado realmente uma pessoa que não é do ramo político se atrever a entrar no ramo político. É difícil. O Carlinhos, Barretos tem público notório, um comércio forte. Sim. Você é muito responsável por isso, não precisa jogar confete, Sim. sabe disso. Eu fico triste, eu tenho um problema comigo, que eu fico triste, por exemplo, um dia bateu na 14 com a 31, um carro de Colômbia com 2 motos, o carro estava errado. Eu fiquei um pouco chateado, o cara veio aqui para... Essa semana, voltando então à Zona Azul, essa semana, porque eu passo ali perto das suas lojas de carro e depois a pé também. Na quinta-feira, atrás de um carro, mas bem devagar, eu quase buzinei e de fora. Ele procurando uma vaga, era de bebedouro. Eu falei, esse cara veio comprar no comércio, não está achando vaga, agora mesmo vai embora. E ontem à tarde, estava um de Olímpia. Você estava olhando o comércio devagar. Você está falando bem, nós temos feito o nosso trabalho, o comércio de uma maneira geral. A gente tem atraído, a gente tem as estatísticas de quantas pessoas já estão vindo para cá. Porque o nosso comércio ficou muito bom realmente. Né? Em termos de plano de pagamento, em termos de um punhado de coisa, de modernidade. E de modernidade que eu acho importante. A pessoa que anda no centro da cidade, muitas vezes você vai em shopping, vai não sei aonde. Pensa que é melhor, mas depois vai lá e fala assim, aqui tinha. Quem anda no centro, vê a beleza das lojas de Barretos, é impressionante. Não fica devendo nada para as cidades da região. Carlinhos, mas eu quero interromper um pouquinho, porque a participação do ouvinte é muito importante no nosso programa aqui. O Facebook está comendo solto, nós estamos por imagem, viu, Carlinhos? Todo mundo está vendo a sua imagem. Rádio hoje tem imagem, você vê como é que a modernidade está, né? Sorria, você está sendo filmado. O Juliano Capucci, que é grande apresentador aqui das organizações, ele está dizendo o seguinte: estou aqui acompanhando o programa.
Parabéns a todos e um abraço para o Miziara. O Miziara não sou eu, é você, viu, Carlinhos? Olha, Um grande gerador de empregos em nossa cidade e um brilhante empresário. além dos Obrigado, acessos agradeço. agora, ao Muito obrigado, vivo, Juliano. teve acesso antes do programa, né? É. Do Valinho. O Valinho também, o Carlos, Antes do Carlos programa, Alberto já estou Valinho. esperando o programa. Mas a gente vai voltar a tudo isso daqui a pouquinho, porque nós vamos... Não, mas eu tenho que conversar. acabar Não, daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Eu já passei do horário. Então, um grande abraço ao Valinho, que está ouvindo o programa também. 10 horas e 34 minutos, a gente volta aqui. Temos que faturar também, Carlinhos. Sem dúvida. Pois é. Como diz o Raul Gil, vamos faturar. Vamos faturar, 10h34. Atenção barretense, até o dia 9 de agosto, corra e compre seu pacote por R$ 380, parcelados no cartão e curta os 11 dias do Barretão 2017. Tá esperando o quê? Ponto de venda exclusivo no Norte Shopping Barretos. Mas atenção, este preço é até o dia 9 de agosto. Dia 10 de agosto, virada de lote do pacote barretense. Barretos 2017, de 17 a 27 de agosto, a festa do Brasil. Tá no Tome Leve, tá em casa. Alcatra com maminha peça vácuo quilo, R$16,98. Cerveja Brahma ou Skol latão 550 ml, R$3,49. Pernil suíno quilo, R$6,89. Linguiça churrasco Aurora granel quilo, R$8,99. Picanha fatiada peça vácuo quilo, R$18,98. Tá no Tome Leve, tá em casa. Tá no Tome Leve, tá em casa. Beba com moderação. Assine o Jornal O Diário e paguem até 12 vezes de R$22. Isso mesmo, o Jornal O Diário reservou a você uma facilidade para ter acesso a um conteúdo completo, inteligente e diversificado. A partir de agora, a assinatura de jornal pode ser paga no cartão de crédito em até 12 vezes de R$22. Todas as principais bandeiras de cartão de crédito são aceitas. Garanta já a sua assinatura de Jornal O Diário. Ligue 17 3321 7070. A verdade total em tempo real. Todo sábado, às 10 da manhã. Às 10 horas e 35 minutos, 10h35, haverá total em tempo real. Aí, Carlinhos, gostou do doce? A Fátima Múcio, agora já. A mãe dela, uma baixinha que nós amamos, que é ouvinte assíduo do programa, mandou mais uma vez. E muito obrigado. E a dona Maria Augusta, né? Vamos falar o nome dela. Eu ia falar Dona Maria Augusta. É Múcio. É uma senhora espetacular, viu? Viúva do Farid Múcio, que era uma agência Ford, muito bacana, gente que a gente realmente adora. Vamos pegar o telefone dela, porque ela vende esses doces também, você tem aí, né? Eu tenho, já passei para muita gente, realmente. O nosso. Mas vamos passar de novo, você não tem o telefone agora? Não? Tem, depois a gente passa. Depois passa, né? Então deixa eu continuar então falando sobre a participação dos nossos ouvintes, que é importante, eles estão interagindo conosco, o programa está realmente com uma audiência extraordinária. O Carlinhos, isso aqui vai para você, Luiz Martins está dizendo o seguinte: a falta de zona azul é o único problema enfrentado pelos comerciantes que investiram no centro de Barretos, Carlinhos? Um momentinho só, porque nós estamos na ponta da linha com o Cláudio Moroni, que é o secretário de Ordem Pública, e está ouvindo o programa. Então nós fizemos a chamada. Tudo bem. Tá? Bom dia, Cláudio. Grande prazer tê-lo aqui, hein? Obrigado pela audiência e também pela presença. Bom dia. Bom dia, Lelo. Bom dia, Neto. Bom dia ao Carlos Miziara, a todos os componentes aí da mesa. É um prazer estar participando aí do programa de vocês. Sempre aos sábados eu escuto atentamente e estou aqui à disposição para responder essas questões aí referentes à Zona Azul e a outras assuntos pertinentes à nossa pasta. Você estava ouvindo o programa, né, Cláudio? Sim, estava ouvindo atentamente, Lelo, essas questões, principalmente da Zona Azul, né? Exato. Ouvi muito bem o que o Carlos disse, né? Eu também sou comerciante da área central aqui, onde abrange a Zona Azul. Mantivemos contatos aí com o Firmino, né, questão da CIB, que também sou diretor lá na CIB, então a gente sabe muito bem das reclamações que nós temos de todos os comerciantes, né? A CIB tem passado bastante para a gente essas questões, mas o que acontece é que, infelizmente,
questão da Zona Azul, é um contrato muito antigo, que ele foi feito em 1997, né? Ele foi renovado por mais um prazo e ele vinha sendo feito uns aditamentos de prazo enquanto não se finalizava essa licitação. Esse processo ele iniciou no ano passado, eu não era o secretário na gestão anterior, né? Eu assumi nessa gestão e depois disso houve várias alterações no projeto inicial que foi enviado à Câmara Municipal, até na questão da modernidade, de todos os aspectos, igual o Neto falou, da questão dos aplicativos, né, a possibilidade da pessoa fazer a compra à distância, utilizando cartão de crédito, um meio moderno de ser utilizado o sistema rotativo. E isso, infelizmente, demanda muito trabalho na questão de formar essa licitação, um objeto, né, de uma forma que não seja contestado tanto impugnado por algumas empresas concorrentes, que infelizmente a gente sabe que essa prática acaba demorando muito a finalização de um processo, né? Então, nós estamos com esse processo pronto, ele já está todo formatado, infelizmente ainda ele não foi publicado. Ontem mesmo eu estive trabalhando pedindo uma ajuda até de pessoas de fora para a gente tentar finalizar esse processo, para que aconteça essa licitação o mais rápido possível. Nossa expectativa é que aconteça logo no início do próximo mês. E a demora em se terminar esse edital é para que ele esteja 100% redondo, que não seja possível outras empresas ficarem contestando esse novo edital, né? E tem uma possibilidade, Cláudio, de, nesse interim, como disse o Carlinhos Miziara, de a Prefeitura tocar pelo menos essa véspera do Dia dos Pais aí, para a gente ter uma solução? Então, Lelo, nós estamos estudando, a questão de fazer uma parceria, igual o Carlos disse, é meio que complicado porque não existe uma lei para isso, né? E se a gente for fazer uma parceria com alguma entidade, teria que fazer o chamamento público, que acaba, e também tem que ter uma concorrência, porque isso é o que o Tribunal de Contas exige, e acabaria demorando o mesmo tanto de uma licitação ou mais. A questão da Prefeitura estar assumindo o trabalho, né, do sistema rotativo, eu acho a posição mais viável no momento e mais real. Então nós estamos só dependendo, nós já estamos vendo com o nosso departamento jurídico, eles dando o aval aí, com certeza a gente já assume isso de pronto, né? Eu não sei se às vezes com o pessoal que a gente tem, a gente consiga atender toda a área existente, né, de Zona Azul, mas a nossa ideia é que a gente faça pelo menos as proximidades ao calçadão, a gente faça com os agentes de trânsito e também alguns funcionários de nossa secretaria. Nós estamos só dependendo desse aval do nosso jurídico, porque a gente sabe que hoje em dia tudo que a Prefeitura faz, a gente é questionado, então nós temos que ter um respaldo jurídico para que isso não seja questionado lá na frente, né? Carlinhos Miziara. O Cláudio, é o Carlos, tudo bom? Na verdade, você está coberto de razão, é essa coisa. Agora, o que nós estamos falando é que houve um erro muito, muito grave. Então, a Prefeitura deveria se empenhar, nesse momento, nessa posição provisória, de uma maneira muito maior que está se empenhando até agora. Quando você diz que a Prefeitura pode assumir, mesmo que com deficiências, com isso ou com aquilo, é melhor que nada. Então, o que nós temos que fazer é isso, porque quando você diz também que a possibilidade de um mês você está funcionando com a Zona Azul normalmente, nós sabemos que não é assim. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. E o nosso problema, e você sabe muito bem, é diário. Nós temos perdas todos os dias, irrecuperáveis algumas. Então, fica claro o nosso posicionamento e o nosso desespero, vou usar essa palavra, para que isso seja resolvido urgentemente. Bom, Carlos, assim, está coberto de razão. Eu sei que, como que é difícil a gente não ter vaga disponível ali no centro.
mas eu me coloco aqui à disposição de tentar finalizar esse processo o mais rápido possível, tendo a possibilidade da gente assumir, nós vamos assumir isso de pronto. Você pode ter certeza que a gente vai procurar amenizar os problemas aí da área central, que a gente sabe que são bastante, né? A gente faz parte da associação comercial e nós sabemos, eu acho que eu sou um dos secretários mais ativos aí, principalmente em relação à associação comercial, né? Nos atendimentos de todos os pedidos, de todos os envolvimentos aí com os empresários, e eu me coloco mais uma vez aqui à disposição e te prometo aí um empenho muito além do que eu já estou tendo. Cláudio. Porque, infelizmente, nós assumimos uma pasta muito grande, né? E a gente tem muitas dificuldades na prefeitura, Carlos, que a gente já até falou sobre isso, a dificuldade que a gente tem do setor público com o setor privado. Eu também venho do setor privado, a gente quer fazer as coisas do dia para a noite, mas infelizmente no setor público é muito complicado. Claudinho, o Cláudio é o Neto Monteiro, tudo bem, Cláudio? Moroni. Oi, Neto, tudo bem? Bom dia. Ô, Cláudio, a primeira coisa que eu queria fazer é te cumprimentar pela sua atitude, porque você está tendo uma atitude pública, você está demonstrando um respeito muito grande, não é ao Carlos, não é a Rádio Independente, você está tendo uma atitude de dignidade como homem público com a população de Barretos. Você não está fugindo do problema, você está indo de encontro do problema e está mostrando como que você se sensibiliza por ele. E você sabe que hoje o maior problema que nós estamos vivendo na sociedade brasileira é a questão da geração de emprego. A questão da geração de emprego e de renda. É o emprego que gera renda para que haja uma contribuição maior de impostos, para que as pessoas possam sustentar e honrar os seus compromissos financeiros. E o que você está fazendo aqui é muito importante, Cláudio, que é mostrando a dignidade no homem público. Portanto, eu faço coro aqui, a torcida para que esse problema realmente seja resolvido ainda essa semana. Nós estamos vivendo um momento importante, porque nós, no mês de agosto, além de termos o Dia dos Pais, que acontecerá agora na próxima semana, nós teremos também a Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos. Mostrar para quem vem de fora que nós somos uma sociedade organizada, que nós somos uma cidade bem cuidada, ela é muito importante. Mas não é só uma questão de imagem, é uma questão de realidade, que é sermos organizados para podermos faturar, para poder fazer com que a sociedade Barretos gere aquilo que eu estava falando, que é emprego e renda. Moroni, você falou uma coisa que eu acho que o homem público sério tem que ter, que é respeito às instituições, principalmente a área jurídica. E é nisso que nós precisamos saber dialogar em todas as instâncias. Nós precisamos saber dialogar com a sociedade, com as lideranças comunitárias, com os menos favorecidos, mas nós também temos que saber conversar com o poder judiciário. Por quê? Existe uma má intenção da prefeitura de fazer alguma coisa errada? Não, não existe. Existe um consenso de uma necessidade pública. E aí é que as coisas começam a tomar uma outra dimensão de boa vontade política, que é o que você está demonstrando aqui, que é pegar o seguinte, pedir para o promotor, ir ao promotor de justiça, ir ao juiz de direito e falar, olha, nós estamos com um problema urgente. Do mesmo jeito que quando eu tenho uma ação eu posso entrar com uma liminar em caráter rápido por uma decisão judicial, eu também, e de consenso, de acordo, com diálogo, nós devemos procurar o poder judiciário, os promotores, os procuradores, devemos procurar o judiciário para que eles também se responsabilizem pela solução. E aí nós estamos fazendo aquilo que é o ideal de uma sociedade, que é a participação, é tirar as pessoas da comodidade e fazermos com que todos nós nos unamos para resolver os problemas. Se nós fazemos isso com a Zona Azul, se nós fazemos isso com as crianças que estão abandonadas, se nós fazemos isso para melhorar a educação, se nós fazemos isso para combater as drogas, se nós temos uma atitude proativa para resolver os problemas e não jogando cada um o pepino para um lado, ou seja, o pepino é judicial, ou então você dá desculpa que é o problema do judicial, ou a falta de participação das pessoas. Quando você quer uma sociedade ideal, a gente faz isso que nós estamos fazendo aqui, conversando, dialogando, encontrando solução, porque ela existe. É necessário ter vontade
política para que isso ocorra. Marcelo? Nesse sentido, a gente recebe uma pergunta interessante de uma dos nossos ouvintes, uma internauta, a Érica Ferrari, que pergunta: bom dia, quando viajamos, é fácil depararmos com grandes estacionamentos públicos e subterrâneos em praças públicas. Você, aí eu acho que ela está falando com você, Carlinhos. Ela está perguntando aqui para você: quando viajamos, é fácil depararmos com grandes estacionamentos públicos subterrâneos em praças públicas. Isso é muito comum, você vê na Europa, nos Estados Unidos, realmente a gente vê bastante. Você vê viabilidade de implementação desse tipo de estacionamento em Barretos? Já foi ventilado isso, Marcelo, uma vez, fazendo Isso a praça. acaba ficando muito caro, É a Érica Ferrari. muito grande. Érica. Então, fazendo na praça principal. O Cláudio está na linha, só lembrando que o Cláudio está na linha. Na praça principal. E aí, Cláudio, você tem uma resposta? Posso ajudar? Eu quero aproveitar para você estar na linha, porque no primeiro mandato do Guilherme existia um conselho que se reunia uma vez por mês lá na CIB. Você lembra disso, Cláudio? Você participou várias vezes, não é isso? Sim, participava ativamente. Era o Conselho de Desenvolvimento Econômico, que foi criado na nossa gestão, né? Isso mesmo. E que era muito bem presidido pelo nosso mentor aqui, que nos vai fazer muita falta, que foi o Sávio Bastos. Exatamente. Olha, participava o Serginho Carneiro da SR Embalagens, o Daniel Bampa Neto, olha, o Eduardo lá do Barretos Country, muitas figuras participavam, o professor Reginaldo, que foi o presidente foi reitor da FEB, várias personalidades. Lelo, e ali, o Carlinhos, numa dessas reuniões, Marcelo, só para responder também a Érica sobre isso que você e o Carlinhos falaram, e o Morrone é testemunha disso, eu vibrava com a possibilidade de nós fazermos uma PPP. O que é uma PPP? Uma parceria público-privada. Você imagina aquela área da Praça Francisco Barretos, a nossa praça que precisava ser modernizada, precisava ser mais bonita, precisava ser mais lúdica, precisava atrair mais as pessoas, se ela sofresse uma grande reforma. E dentro dessa reforma, fazendo no estilo Dória, o que o Dória está fazendo em São Paulo com o Parque do Ibirapuera, com o Pacaembu. Você trazer a iniciativa privada, Lelo, para poder ter benefícios ali, tá certo? E um dos benefícios maiores que nós poderíamos escolher numa parceria público-privada era um estacionamento subterrâneo. O Marcelo lembrou bem, se você vai a Frankfurt, se você vai a Roma, se você vai a Lisboa, em qualquer parte das grandes capitais do mundo, você vai ter estacionamento subterrâneo em praças. Ali no Parque Trianon, em São Paulo, existe um estacionamento público. Ô Lelo, isso gera receita. Você imagina uma pessoa ganhar uma concessão de um terreno do tamanho da Praça Francisco Barretos para ter um estacionamento ali embaixo. Outra coisa, você imagina, Lelo, que Barretos tem que pensar para cima, para frente, sabe, Morrone? Por quê? Nós precisamos nos diferenciar das outras cidades. Barretos não tinha um shopping, hoje tem, então nós igualamos aos outros. Mas o que Barretos pode ter? Que é uma questão natural. O comércio de Barretos, o centro da cidade de Barretos, é um dos mais fortes da nossa região. Nós temos ainda um comércio de rua muito poderoso. Eu vi em Estocolmo, na Suécia, Carlinhos, um shopping, um shopping de rua, não é um shopping, ruas, todas elas fechadas. Lá o problema é diferente de Barretos. Barretos é calor. Então você precisava colocar sombra para as pessoas, durante o calor, poder andar confortavelmente no centro da cidade. É exemplo do que acontece nos shoppings que tem ar-condicionado. Agora, numa cidade como Estocolmo, faz frio 9 meses no ano. Então por que o centro da cidade é coberto, Lelo? Para as pessoas poderem ter aquecimento, para poder sair à rua, se estimular a comprar e gerar renda. Eu digo isso porque é o seguinte, Barretos é uma cidade das mais quentes do estado de São Paulo, ele é comparado com o calor de Ribeirão Preto e com o calor de Rio Preto. Se Barretos faz um centro da cidade, que já é um calçadão bem feito, que já tem uma tradição de quase 30 anos de calçadão, se nós fazemos aqui algumas coisas para sombrear, para dar um conforto térmico para as pessoas, nós nos diferenciamos. Dentro do que eu falo de PPP na Praça Francisco Barretos, hoje você tem ali praças de alimentação, não é verdade? Porque você tem uma ou outra pessoa já explorando o serviço de alimentação ali. Você imagina se nós numa PPP pudéssemos ter ali um McDonald's, né? Se nós tivéssemos o Burger King,
Se uma Ambev pudesse explorar com locais, que bom. Se nós, Lelo, tivéssemos empresários que tivessem interesse de fazer ali um estacionamento subterrâneo e faturar durante 25 anos, 30 anos, uma escada rolante que a pessoa sairia, não precisaria atravessar a rua 20, a rua 18. Mas isso é um sonho, né? Você está sonhando. Não, a gente só consegue realizar se a gente sonha. Exato. Eu acho que o meu pai é um exemplo disso, tá certo? A Fundação Educacional de Barretos é um exemplo disso. O Parque do Peão é um exemplo disso. O Henrique Prata, com seus sonhos malucos, é um exemplo disso. Nós temos um Carlinhos que pegou uma loja pequenininha do pai dele e fez hoje algo que é um exemplo para o Brasil. Outro dia eu conversei com um grande empresário de São Paulo, Lelo, e citei isso. Eu falei, gente, em Barretos tem um empresário que vende em crediário de 12 meses. Ele falou, mas não é possível. Eu falei, sim, é possível sim. Lá tem o Carlos e o Carlinhos. Você precisa conversar com a cabeça e entender quem que é a cabeça do Carlos e quem que é a cabeça do Carlinhos, para você entender o que é comércio. Vamos continuar com a participação Vamos lá, dos nossos ouvintes, que é muito interessante. É que eu viajo na maionese aqui. Eu concordo com o que o Neto disse. Eu acho que a saída para grandes municípios, a maioria dos municípios, que todos estão com dificuldade financeira em questões de investimento, é partir pelo lado das parcerias mesmo, da público-privada, né, as famosas PPP. Eu acho que projetos sonhadores, aí, igual a gente fala, você precisa montar o projeto e abrir uma concessão. Uma hora, um sonhador, igual você tem a ideia, às vezes um empresário aí também queira investir de uma maneira que muitos vão falar que o cara é louco, mas pode ser uma ideia que dê certo, né? Eu acho que essa questão de estacionamento na área central, hoje nós só contamos basicamente com alguns estacionamentos particulares e a área pública, porque todos os comércios, quase nenhum tem o seu estacionamento particular da loja, né? Isso também é uma dificuldade na área central. A gente investe no prédio, mas não investe na questão do estacionamento exclusivo para clientes. Então, assim, nós deveríamos ter outras áreas. Eu acho que isso também é uma solução, sim, de fazer esse estudo, da gente possibilitar o estacionamento subterrâneo. Eu acho que é uma saída. E também, Neto, agradecer aí a todas as palavras que você disse, né? A gente sempre conversa, igual ontem que a gente teve no evento do turismo. Eu entrei com dificuldades assim para a vida pública. Não é meu perfil fugir dos problemas. Eu creio que eles existem, são muitos, né? Eu sempre me dedico muito em resolvê-los, mas infelizmente no poder público caminha um pouco lento e a gente não consegue resolver tudo sozinho. Então a gente precisa aí de uma engrenagem funcionando, departamento jurídico, né? Parte de licitação, parte financeira. Então a gente não adianta ter só boa vontade, a gente precisa ter de recursos também, e também essa contribuição principalmente jurídica, né, que é uma área que a gente tem dificuldade por um setor que não consegue atender todas as demandas do município no mesmo momento. Cláudio, muito obrigado pela sua participação, tá? E estamos aqui às horas, você está até convidado para comparecer num dos nossos programas, todos os sábados, das 10 às 11h30, e como disse o Neto, você teve a coragem de ligar, foi muito importante, porque os ouvintes realmente merecem. Muito obrigado, hein, Cláudio? Muito obrigado, parabéns para vocês aí. Eu escuto o programa todos os sábados aí que possível, quando eu não estou em casa, eu vejo pelo celular. Agora a questão do Facebook também é uma facilidade que a gente consegue acabar acompanhando de qualquer lugar que a gente esteja. Então parabéns a todos e estarei sempre à disposição aí que for solicitado, vocês podem contar comigo. Muito obrigado, Cláudio Morron. Nós precisamos de passar o telefone da dona Maria Augusta Ferreira Mussi. Ela tem 83 anos e manda aqueles doces bacanas. Isso, aqui. O telefone dele é 3322-3853. A baixinha é gente fina. E eu não cumprimento ainda o Luiz Carlos Diniz Buch, ele chegou um pouco atrasado. Buch, muito obrigado pela presença. E nós estávamos num assunto aí, agora a gente tem a oportunidade. E parabéns pela posse do filho do Guga ontem. Na equipe do Demolei, puxou o pai, fala bem, tá? Eu vi a gravação, ele é o nome da semana, parabéns e bom dia.
Bom dia, Lilo, aos ouvintes, aos membros da mesa. E peço desculpas aqui pelo atraso, né? Eu que cheguei atrasado aqui, mas vim ouvindo o programa pela rádio e aqui pessoas aqui fantásticas aqui discutindo os problemas da cidade, soluções para esse problema. Eu acho que esse é o norte aqui do programa, né? E por isso que está há tantos anos fazendo sucesso. Com relação ao Guga, né? Queria agradecer aqui a organização Monteiro de Barros pela deferência ao diploma de nome da semana. Daqui a pouquinho ele vai estar participando do programa, né? Exatamente. E ele é uma pessoa, assim, realmente diferenciada. Você sabe que às vezes eu me assusto com meus filhos, viu, Lilo? No bom sentido. Porque são meninos, assim, que às vezes pela genialidade, pelas sacadas, né, deles, e a gente fica, assim, muito, assim, impressionado com os filhos. Eu sou um admirador deles, graças a Deus, são meninos maravilhosos. E ontem aí foi empossado como mestre conselheiro da Ordem de Molay. E assim, vendo lá a felicidade daqueles jovens ali, falando, né, do coração, né, sobre o Guga ser esse escolhido para essa nova gestão agora. Então, muito obrigado aí pela deferência ao nome dele. Tá, e ainda colocando em dia nossas observações aqui, um ouvinte ligou aí também perguntando por que a CIB não cria uma forma do tipo de segurança própria, proibindo a circulação de bicicletas no calçadão. Aliás, o Colunão essa semana deu uma bronca outra vez, eu até coloquei na matéria que as autoridades jogaram a toalha. Eu já vi gente ser atropelada no calçadão, né, Carlinhos? E vamos colocar nossos ouvintes que estão manifestando pelo Facebook. Pois não, Carlinhos? Eu deixei de falar de duas, da Érica e do Luiz. E do Luiz Martins, né? Que ele tinha falado então vamos lá, comerciantes. A gente fala também do... Vamos recordar a pergunta do Luiz Martins, Vamos recordar, e a gente fala também das bicicletas. Ele pergunta se o único problema dos comerciantes de Barretos é a Zona Azul, né? Não é isso? A Zona Azul, na verdade, não é um problema. Ela está um problema agora, nesse pouquíssimo tempo aí que nós estamos sem ela. E não podemos ficar mais tempo nenhum. Agora, o nosso calçadão não é bom. O nosso calçadão é extremamente antigo, feio, ele é mal cuidado, a ponto de a gente já estudar, e contra gosto da população, uma possibilidade até de tirar. Porque ou a prefeitura assume uma responsabilidade clara de tomar conta, de arrumar, de limpar, de colocar segurança, ou é melhor não ter mais. E a outra que a Érica falou, o que era? O problema de estacionamento subterrâneo em Barretos, se é possível, né? Sim. O Neto falou bastante disso, e o Neto falou realmente empolgadamente, né? Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. O Palmeiras fez o Aliança, o Walter Torre, que a gente tem que levantar uma estátua para ele. Eu vou providenciar isso. Estava demorando. Providenciar Daqui a pouco aparece pergunta se o Palmeiras tem museu, hein, cara? Ele está na frente do Paulo Nobre, na minha opinião. Porque ele deu para o Palmeiras um presente, que ele vai dar de graça agora, daqui 30 anos, o estádio vem para o Palmeiras. Quem é esse, Carlinhos? O Walter Torre. A W Torre que confia. E aí, o cara fala assim, eu tenho um estádio, eu vou colocar quem? Né? E aí, você está vendo o que está acontecendo. A Arena do Palmeiras é a arena que mais faz shows no mundo. No mundo. Acabou com os shows do Morumbi, hein? Também, graças a Deus. Cuidado, você está no meio de São Paulino aqui, cara. Tome 2 Bizera. Mas a verdade é que é brincadeira, todo mundo sabe que é brincadeira. Claro. Mas a verdade é que nós passamos Chicago, que era uma das arenas mais concorridas do mundo, passamos, se não me engano, Atlanta, e hoje o Palmeiras é a arena que mais faz shows no mundo. E está começando, ainda vem muito mais coisa. Mas o que nós estamos querendo dizer? Claramente é que, se você tem um dinheiro, como ele colocou lá, mais de 600 milhões de reais, e vai ter 30 anos de uso com retorno, ele faz. Então, aí vamos fazer o estacionamento. Vamos. Quem vai estacionar lá? Quantos carros nós temos para estacionar lá? Essa é a conta que o empreendedor vai fazer. Se ele não vislumbrar isso, ele não faz. Agora, por exemplo, Ribeirão já podia ter, né? Que é uma cidade enorme. E não tem. Aproveitando ainda uma pergunta da jornalista Adelaide Lavanini,
Ela disse, o Carlos Miziara disse que conversou sobre o assunto Zona Azul com o presidente da Câmara, Leandro Anastácio. O que ficou acertado dessa conversa, Carlinhos? Então, exatamente a colocação foi de que a Câmara, a Prefeitura falou que talvez tivesse que passar alguma coisa pela Câmara. E como a gente já entendia que isso é uma coisa extremamente necessária e rápida, eu fui até lá com o Firmino e falando para ele, olha, se vier alguma coisa, você vai fazer em uma situação extremamente emergencial, e ele se comprometeu a isso. Ou até a outras ideias que ele pudesse ajudar. Então, nós estamos, todo mundo, teoricamente, com boa vontade. Mas agora a boa vontade só não basta, nós temos que fazer. A gente está chovendo de perguntas aqui, interações demais, dos nossos ouvintes. Tem uma que perguntou aqui, a Rosilene Batista. Bom dia, as lojas do nosso centro são muito bonitas, mas o espaço público deixa a desejar. Quando haverá obras de melhoria no espaço público? Aqui ela está falando do calçadão, né? Deve ser do calçadão e deve ser porque o calçadão seria como um corredor de atrações. Eu talvez ache até que o calçadão, se tivesse essa oportunidade aí dentro da privacidade, da parte pública, privada também, alguém assumir o calçadão e colocar no calçadão quiosques, que ele vai ter a renda do gasto que ele vai fazer lá. Fazer um calçadão mais bonitinho, né? Mais ajeitadinho. O nosso calçadão não tem nem como comentar. Ele é horroroso. Horroroso. Ele tem um piso de 30 anos, 20 anos, é uma coisa horrível. As pedrinhas que saem toda hora. Toda hora, aquela buraqueira. E feia também, feia. Ele não tem a segurança, como o ouvinte falou, não tem a segurança das bicicletas. A única vez que as coisas funcionam mais ou menos com a bicicleta é quando o Firmino consegue ali que a polícia fique na esquina. Porque é o único, não sei mais agora também se teria outro, mas é o único agente que pode aprender uma bicicleta. Aliás, o Kiko Miziara, seu irmão, ele tem uma lei da Câmara, eu sempre cito isso aí, para emplacar as bicicletas, porque pode ser depois retido, sim. Mas não virou nada. A lei existe. Mas eu digo assim, eu não sei se o guarda municipal ele tem autoridade para aprender uma bicicleta. Então, aí fica complicado, porque se for depender do policial civil e ele não está lá, tem muita coisa mais para fazer e não está lá toda hora, então teria que ter alguém da Guarda Civil realmente para poder fazer esse trabalho. Ou a prefeitura bancar alguma coisa sobre isso, porque realmente ela é a dona do pedaço, né? E a CIB já está sacrificada com investimentos que faz, com pagamentos que faz. Eu só queria complementar aqui essa questão das bicicletas, Lilo, que realmente é uma questão que não necessita só no calçadão, não. Eu acho que aí toda a cidade é uma orientação aos ciclistas. Porque na 43, eu passo muito na 43, é constante o ciclista andando do lado esquerdo da mão. Né? Na verdade, ele tem que estar trafegado do lado direito, ele fica atrapalhando ali o trânsito, correndo até o risco de ser atropelado. No calçadão, porque ele passa montado na bicicleta. Né? Mais do que isso, o problema potencializa infinitamente mais, porque todo mundo está distraído, todo mundo está passeando. Exatamente. Você tem um menino, ele corre para lá, ele corre para cá, você só fica olhando. Você não é uma coisa de rua. Sim. A rua, você fica atento, porque você está numa calçada estreita, se o menino for para a rua, se a criança for para a rua, você sabe que pode ocorrer alguma coisa. Lá no calçadão, não. As pessoas estão brincando, passeando, senta no banco, o menino vai para lá, para cá, quer dizer, é uma situação complicada, bicicleta no calçadão. Deixa eu fazer um remember aqui. Barretos foi uma das pioneiras no calçadão. Já existia um movimento das cidades implantaram o calçadão. Isso foi implantado na década de 80. Foi em 1983, na eleição do Dr. Webb, na primeira eleição dele, em 1982, ele tomou posse em março de 83. Aliás, perdão, dia 15 de fevereiro de 83. O que aconteceu, Carlos? Uma das primeiras atitudes, ainda no primeiro ano, dentro do primeiro semestre, se discutiu a implantação do calçadão. E por que eu estou falando isso? Uma das pessoas que questionou, que fez muito questionamento sobre a questão do calçadão e quando decidiu, partiu firme para isso, foi o empresário Carlos Miziara. Fala aqui, cara. É que eles queriam fazer um trabalho provisório. Vamos pôr uns cavaletes e o pessoal para andar aqui dentro. Eu falei, não, assim não é para fazer. Vai fazer um calçadão, gasta esse dinheiro ou perde esse dinheiro. Esse não é o problema. O problema é que tem que ser feito como calçadão. Não é que vai pôr uns cavaletes aqui, outro ali e deixar o povo circular.
Aí foi que tomou o vulto e fez o calçadão realmente. O estacionamento de Olha, bicicleta na frente da tua loja atrapalha também? Não. Às vezes não atrapalha? Não. Porque às vezes Não. eu vejo ali na Rua 20 estacionamento de bicicleta e a pessoa para parar ali é difícil. Não atrapalha? Não. Não, né? Não, ela toma... É uma curiosidade. Não, ela toma vagas. Toma vaga. Mas também a quantidade de bicicleta, de moto principalmente, tem que haver um lugar. Eu estava fazendo esse relembrar, porque Barretos é pioneira, uma das pioneiras em termos de calçadão. E naquela época foi feito todo um trabalho de infraestrutura, de passar fio, de passar água, fluvial e tudo mais. Mas eu estou dizendo isso, Carlos, por causa do seguinte, você colocou agora há pouco em questionamento se nós deveríamos continuar com calçadão ou não. A minha visão é não ter essa dúvida. Eu não tenho dúvida de que o calçadão é um instrumento importante, diferencial para a cidade, de atrator de pessoas para virem para Barretos. Eu não olho para trás, eu olho para frente. O olhar para frente é melhorar, não é se conformar. Eu, por exemplo, o Carlos sabe disso. Eu fui a Las Vegas, e lá tem um outlet premium em Las Vegas. Las Vegas é um sol absurdo. O que eles fizeram em Las Vegas? Já falei 30 vezes sobre isso com o Carlos. Lá eles fizeram uma cobertura com lona estendida. São grandes palanques de aço, de ferro, com lonas estendidas em cabo de aço. Aquilo ele causa um frescor, ele acaba com o sol e não é um shopping, um outlet fechado. Ele é um outlet aberto. Então, todas as vezes que eu olho aquilo, eu fico projetando Barretos. Por quê? Aqui em Barretos você tem um grande desafio, que é fazer com que as fachadas das lojas não fiquem cobertas se você fizer uma cobertura. Você tem que fazer de alguma maneira muito inteligente e com arquitetura, com um bom projeto. O que eu falo? Eu falo o seguinte, se Barretos fosse um shopping no centro da cidade aberto, e aí é que eu falo e confirmo o que o Carlinhos está dizendo aqui também. Por exemplo, no calçadão, Lelo, você poderia ter uma loja do McDonald's. Você quer ver? No shopping center de Barretos, no norte, nas vielas, nas ruas de acesso dentro do shopping, você tem vários pontos, quiosques, que vendem sorvete, que vende shopping, que vende flores. Hoje, o que a gente vê, e se você não for responsável, você acaba criando uma concorrência ambulante para o cara que paga imposto. Por isso que é importante a atuação do setor público, que é regularizar, que é fiscalizar, que é manter, porque aí você valoriza o patrimônio. Olha, o senhor da cidade paga IPTU? Muito. Quanto tempo... E são 200 metros quadrados. Imagina o tamanho do shopping. Quantos anos ele ficou sem IPTU? E o comércio de Barretos não ficou sem IPTU. Então, há um pagamento de imposto e esse imposto também tem que beneficiar. Porque não é beneficiar o Carlos, não é beneficiar o fulano, o Beltrano. Não, está beneficiando o morador. Para a sociedade. Mas essa ideia, ela não é mirabolante não, essa é boa. E é fácil de fazer. Agora o prefeito falou que tem uma verba de cidades aí em torno de 30 milhões. Que a gente podia fazer o estudo que quisesse do calçadão. Que ele ia ter esse dinheiro. Se for uma promessa viável, uma promessa que está sendo para chegar, uma das primeiras coisas que a gente poderia fazer era isso. Eu quero colaborar. Eu vou passar a bola. Na época da Manuel, na própria época do Guilherme, trocou várias sinalizações de pontos turísticos e tudo mais, com dinheiro que veio do governo federal. Carlos, é aquilo. Eu estou disposto a correr atrás do ministro das cidades para pedir esse recurso. O Henrique Prata, semana que vem, está indo a Brasília atrás do benefício do aeroporto que foi prometido para ele, que ele anunciou. Tá certo? Nós precisamos ser guerreiros para trazer dinheiro para Barretos, sonhar alto e executar. É necessário.
Nós estamos aqui com o Carlinhos Miziara, José Carlos Abrão Miziara, Luiz Miziara, Monteiro Neto, João Monteiro de Barros, o Marcelinho Miziara, Marcelinho Monteiro. Marcelinho Miziara também? Marcelinho, já estou colocando Marcelinho Miziara por aqui, né? O Onofre Rosa Rezende, Luiz Carlos de Nisbuc, Adriano Vieira no nosso Facebook, o Cláudio Morrone, que participou via telefônica, que a gente manda um abraço novamente. E vamos dar uma repassada nos ouvintes, porque o ouvinte é parte importante do programa, né? Aliás, é o fator principal. É fator, lógico. O ouvinte é tudo no programa. Sem ele nós estaríamos aqui. E o Luiz Santos está ouvindo o programa, já mandou diversas mensagens. O Luiz Santos é um grande empresário, está cumprimentando os Miziara pela participação no programa. CVC, tem que cumprimentar, CVC, né? Tem que cumprimentar todos pela participação, né? O Luiz Nascimento também, repórter policial. Bom dia, estou acompanhando o programa, quero parabenizar a todos e mandar um abraço ao Carlinhos Miziara e dizer que eu admiro pelo trabalho que realiza em Barretos. Muito obrigado. O Carlinhos tomou todo o nosso holofote hoje, cara, merece. A Natália Campanella, parabéns pela qualidade do programa, abraços. Lucas Monteiro de Barros, parabéns pelo programa, somando em Barretos. João Monteiro de Barros Neto também está obrigado pela audiência, nos ajude a multiplicar as ideias e percepções. Luiz Garcia, parabéns pelo programa. Luiz Antônio Rocha, grande engenheiro Rocha, assistindo o programa líder em audiência. Obrigado, Rocha. O Lucas Monteiro de Barros volta aqui e faz uma pergunta importante. Como lidar com a mudança no perfil de consumo das pessoas cada vez mais online? Como isso vai mudar o varejo nos próximos anos? Qual é a visão do Carlinhos? Mas espera um pouquinho, você vai responder isso mais tarde, que eu quero dar uma repassada geral aqui. Toninho Messias, que já foi um grande apresentador aqui. Bom dia, meninos. Vendo e ouvindo vocês aqui de Guaraci. Obrigado pelos meninos. Obrigado, Toninho Messias, obrigado. Bruna Leite, parabéns pelo programa e por sempre estar levando convidados de peso. O Carlinhos não está gordo não, né? Convidados de peso para ajudar a todos a refletir sobre os problemas e possíveis soluções para a população barretense. Fernando Reinbeck, parabéns pelo programa. Ana Paula Melo, nossa, não dá nem para imaginar a cidade sem um calçadão. Marina Veronese Vieira, muito bom, parabéns. Carla Mendes, parabéns pelo programa. Luiz Santos, de novo, está dizendo que perdeu o soma. Não perdeu, não, acho que está continuando. Débora Ferreira, por que não é feita uma ampliação da Zona Azul em Barretos? Também já abordamos isso e vamos abordar mais. Flávia Musetti está assistindo. A Flávia Musetti diz ainda bom dia a todos e parabéns ao programa. Ana Paula Melo, estou amando o programa como sempre. A gente aprende muito e consegue visualizar uma cidade melhor. Débora Ferreira, bom dia, parabéns pelo programa e a entrevista. Júnior da Voglio, programa de qualidade e conteúdo relevante. Parabéns a todos do Grupo Monteiro. Fábio Luiz Scanavino, em tempos de crise financeira e as poucas matrizes econômicas da cidade, a questão é flexibilizar e apoiar ações que aqueçam o consumo e proporcionam fácil acesso. Carlinhos, você pode responder aquela pergunta. Deixa eu falar, o Arthur também deu parabéns ao programa e também ao Carlinhos, um mega empresário e também atleta. Peça para ele falar um pouquinho do quanto cuida de sua saúde física. Então, tá aqui o registro aí. Não, precisa cuidar. Faço musculação 4 vezes por semana. Que bom. Que bom. Você faz na sua casa mesmo, pelo jeito. Professor Alex. Ah, é? Mas vamos lá. O Lucas, seu irmão. É meu irmão. É. Lucas Um abraço para o Lucas. Na verdade, o comércio eletrônico, ele é ilimitado, ele é infinito. É infinito. Né? O homem um dos mais ricos do mundo é o Jeff Bezos, da Amazon, que só faz isso. Ele só faz isso. Né? Então, a gente tem que olhar isso. Agora, há uma cultura de gerações. Então, as gerações vão mudando. Você tem que perceber claramente o que está acontecendo na geração jovem, infantil. Na década de 50, os homens usavam chapéu. Os moleques pararam de usar. Aquela era uma sinalização clara que aqueles moleques não iriam usar chapéu quanto tivessem mais velhos. Isso é tudo. Então, boné. Quantos meninos usam boné? Todas as crianças. Quanto tem o boné de vida? 100 anos. Antigamente não se usava o boné, né? Não usava. Agora, começa com a pessoa. Um menino de 1 ano usa jeans. Quanto tempo ele vai usar? Sempre.
Então, é um conceito que você tem que olhar para onde está indo. No meu ramo, é muito complicado. O cliente e para as lojas. Você tem muito online? Não tenho nada de online. Nada? Praticamente nada. Porque eu tenho um online caseiro, que é uma espécie de um condicional, que o cliente passa pela loja e tem que levar. Agora, são muitos detalhes. É diferente de um livro, de um CD, de um eletrodomésticos, que você pega o livro, é esse daqui. Vai lá, faz o pedido, vem. Roupa é outra coisa, você tem que provar. Supermercado, você quer um Todd, pede o Todd, é ele. Não tem como mudar. Então, são vários segmentos que vão se somando até que um dia possa ter uma facilidade maior, ou todo mundo não sentir tanta importância da moda, que eu acho muito difícil, pelas crianças. Você sempre olhando nas crianças. Molecadinha de 2 anos de idade, ela quer o que está na moda. E passou. Isso para nós, como lojista do ramo, é muito bom. Carlinhos, por exemplo, hoje a gente usa calça estreita. Sim. Há uns 2 anos é a calça larga. Ela vai subindo. Você não perde estoque, por exemplo? Não. Isso aí é muito rápido. É? O estoque que se tem numa loja hoje de moda é para 30 dias. Então você tem que saber o que vai comprar, né? É rápido, vai girando Porque às rápido. vezes a pessoa fala, vou comprar uma manada aí de Não. jeans. Tem, porque inclusive, por exemplo, a calça jeans hoje, ela tem as melhores que tem, não as melhores de marcas, as melhores para se usar. São as que têm 1%, a 1,5% de lycra. É uma delícia, ela cede um pouco, tudo. Então, praticamente, a calça de puro algodão jeans já saiu do mercado. Já não tem mais. E as mulheres gostam com mais lycra ainda, elas usam até 3% de lycra. Aliás, só as moças descem ali a 20, às vezes eu estou na porta, eu falo joia, porque vem, só coloca na blusa joia em vermelho, destaca, é o marketing. Ô Carlos, deixa eu comentar um negócio rapidinho aqui, volta às perguntas aí. Quando eu tive uma oportunidade de conversar com o Trussá, naquela rede de lojas Trussá. E aí eu estava contando um pouquinho sobre as lições que a gente aprende com o Carlos, né? Eu estava falando no começo do programa que eu tenho ele como uma referência de pensamento empresarial. Mas algumas coisas que às vezes você que está me ouvindo não sabe. Por exemplo, faz mais de 30 anos que o Carlos não faz uma liquidação. Você sabia? Não sabia. Aliás, acho que eu nunca vi. Aí as pessoas vão falar, porque você sempre viu o Grupo Joia fazer promoção, mas você nunca ouviu falar que o Carlos está queimando estoque ou fazendo liquidação. Mas você sabe por quê? Porque o Carlos, ele é extremamente competente na compra que ele faz. Ou seja, ele sabe exatamente qual é o perfil do consumidor dele. Ele sabe que ele tem que comprar tantos pares de sapato 37 e tantos pares de sapato 45. E ele sabe quantos pares ele tem que comprar, estou falando de sapato masculino, 39, 40 e 41. Isso significa dizer que ele não tem ponta de estoque. Ele compra aquilo que vai vender. Ele sabe exatamente qual é a tendência. Se o bico do sapato é aberto, se é redondo ou se ele é fino. Isto demanda capacidade de percepção da necessidade do consumidor. Por exemplo, qual é a cor do verão? É amarela, vermelha, azul? Qual é a cor? Então, por que o nosso comércio é tão forte na área que o Carlos atua? Porque ele é um especialista nisso. Outra coisa, qual é a necessidade que a pessoa tem para poder comprar? Ela tem dinheiro para comprar à vista? Ou ela precisa de um fôlego para poder comprar? O grande segredo econômico do país, na época do Lula, foi quando ele abriu crédito em várias áreas, para vender automóvel, para comprar casa e tudo mais. Foi quando nós tivemos um boom de consumo. Isso nós vivemos em Barretos há 30 anos. São cabeças desse tipo que as pessoas não se tocam. Elas percebem no dia a dia, vivenciam isso no dia a dia, tá certo? Mas não percebem, não cai a ficha, não consegue clarear, mesmo porque não é do ramo. Então, o que acontece com o Carlos? Como é que é o treinamento da equipe de vendas? Qual é a postura da equipe de vendas? Qual é o controle sobre a performance de cada um dos vendedores? Ou seja, Lelo, é um ajuste fino. Isso exige muito trabalho. E o Carlos tem uma coisa que é muito interessante também que eu queria colocar aqui para vocês. Você sabe o que o Carlos faz? Ele pensa. Tem pouco empresário, eu me esforço muito para seguir o exemplo que eu vi no meu pai
e vi no Carlinhos. São duas pessoas que faziam muito isso. O meu pai sempre pensou, teve tempo para pensar o que fazer, não só fazer. O Carlos, ele não chega na empresa dele às 7 horas para levantar a porta. Não. Ele primeiro lê, ele se informa, ele fica sabendo tudo que está acontecendo com o ramo dele. Quando ele vai fazer a primeira incursão do seu trabalho no dia, é reunião para saber como é que foi o dia anterior, para saber a percepção do negócio dele. Ouvir o que o gerente ouviu, o que o gerente ouviu do consumidor, para ser o feedback dele, para ele tomar de atitude. Então veja bem, Lelo, as pessoas que estão interessadas em aprender com o consumidor, com o colaborador, e que pensam por que estão tomando determinadas atitudes, tem muito mais chance de ser vencedor na vida. Aquela pessoa que só trabalha, que você olha para ele está trabalhando e não está pensando, ele não está muitas vezes sabendo para onde ele está indo. E essas são as grandes diferenças do empresário que nós temos aqui hoje. Eu vi muitas vezes, viu, Carlinhos, que em casa, às vezes, o telefone tocar para uma filha com a minha esposa, alguma vendedora sua, ela chegou, tá, eu acho isso bacana. Isso faz parte do trabalho delas. Mas, na verdade, você tem um pré-preparo hoje, inclusive já tem vários lançamentos, já não é tão engessado a moda como era antigamente, que você fazia 2 coleções por ano. Hoje existe 8, 9 coleções, então dá tempo de você vislumbrar, desde que você esteja todo o raio de informações e todas as informações, desde do cliente, passando pelo vendedor, passando pelo gerente, chegando. Então não é que não erra, mas quando você erra e está atento em cima disso, você detecta. Isso daqui não está bem, essa cor não está bem. E ali já começa um trabalho de promoção, com descontos já, para evitar que chegar no fim, em vez de 1 ou 2 ou 3 peças para segmentos para liquidar, a gente tenha 200, 300, 400, como acontece na maioria. Então o trabalho é feito dentro, cada dia, olhando, se organizando, cores. E a gente costuma dizer que lá tem, por exemplo, a moda, o supremo da moda é o Titanic, é o gigante. Mas a gente vai desde uma boia, um barquinho, uma lancha, um iate e vai subindo. Esse é o grande vendedor. Não, esse é o produto. O produto, o grande vendedor. Mas seria o grande vendedor. O produto, ele vai se destacando, o que ele vai ser naquela temporada. Você fala, mas tem muito Titanic? Raramente. O Titanic, mesmo aquele que pega para arrebentar, é difícil chegar a um último. Deixa eu dar uma de Florianinha aqui, porque o José de Nascimento Prado, que foi um dos homens mais intelectuais de Barretos, uma reserva moral extraordinária, ele me contou que Florianinha um dia, chegou para ele, Florianinha, nosso vereador, saudosa memória também, chegou e falou, Prado, para você ser tão inteligente, que livro que você leu? Carlinhos, você fez alguma faculdade, alguma coisa para chegar a esse empresário de sucesso que é? Onde você aprendeu com o tio Miguel, com seu pai, que era nosso Também. Mas, na verdade, você está passando um filme agora, está na Netflix. Fome de Poder. Vocês assistiram isso? A história do McDonald's. Do McDonald's, interessante. Aquele Michael Keaton, que é o ator principal. E ele fala assim, só existe 2 palavras. Persistência e determinação. Às vezes, muitas pessoas nascem com isso. E muitas não nascem. E já desistem logo. Não, isso é difícil, eu não vou fazer. Não quero, para no primeiro obstáculo. E ele falou, ser inteligente, ser isso, ser aquilo, ser tudo isso, não serve. Se você não for persistente e determinado. Então, quando você olha para a sua vida, você vai ver que você foi isso. Como o João Monteiro, meu ídolo. Você sabe que eu sempre falo do Monteiro. É uma referência, né? Enorme. Isso que o Neto falou há pouco tempo atrás, ele foi lá, a primeira vez que eu conversei com ele assim, firme, foi em 75. Ele falou, você tem que comprar por causa disso e daquilo. Eu falo isso para ele toda hora, isso, nunca esqueci disso. Me ensinou o poder, a importância da propaganda. Agora, dentro dessa persistência,
A pessoa tem o fato, enxerga, avalia e vai. Quantos param no meio do caminho? Você vê centenas de cantores aí. Aí eu estava desistindo, mas eu falei, mais um pouquinho. Jogador de futebol, mais um pouquinho. E quantos ficaram para trás? Então são duas palavras mágicas, né? que provocam a diferenciação entre aquele que realmente vai ter um sucesso. Eu vou falar, mas tem gente que não tem nem persistência, nem determinação e virou rico. Ficou um empresário grande. Muita sorte. Alguma coisa que ele foi vender que todo mundo queria comprar. Uma pergunta, Carlinhos? Não, é isso aí mesmo. Eu assisti o filme e achei assim, a persistência dele ali no filme, né? Inclusive tentando, porque na verdade a ideia não era dele, era um dos irmãos McDonald, né? E ele queria fazer a franquia, ele vislumbrou isso e levou à frente. E os irmãos McDonald tentaram fazer a franquia e não conseguiram. E ele, né, através do que você falou, da persistência, da dedicação dele, ele levou à frente o nome do McDonald's, que é hoje mundialmente famoso. Eu preciso fazer uma referência aqui, que o Lúcio Calil ligou, lembrando que o Carlinhos foi um dos primeiros que acreditou na Festa do Peão, na mudança da Festa do Peão em 1985, montou um touro mecânico, foi o primeiro a montar, e que o Carlinhos sempre ficou a Starope, e que ele sempre teve uma presença muito forte na comunidade de Barretos, portanto, Mussa, o Carlinhos, ele manda um grande abraço aqui a você e faz essa saudação, Leandro. Carlinhos, nós estamos chegando no final do programa, mas pela sua presença, cara e Lúcia, estava com uma saudade tremenda, todos nós aqui. Nós temos mais 10 minutos, seu Carlinhos, em homenagem a você. Nós vamos entrar no Luizinho Nascimento, cedeu os 10 minutos do... Cedeu. Então a gente vai mais 10 minutos, Carlinhos Neto. Mas, na verdade, tudo que a gente está falando, que é muito importante, quando a gente conversa com umas pessoas que falam, como é que eu faço para ser isso, para ser aquilo, tal. Então, você não consegue determinar, antes de falar alguma coisa para eles, um empresário novo, um empreendedor novo, se ele tem esses dois itens. Porque isso é uma coisa que nasce com a pessoa, né, de ter esses dois itens. Então, você vai dando a volta normal da coisa. Então, o que é? Como é que está o seu capital para isso? O ponto que você vai pôr? O que você entende do negócio? Tudo que hoje o Sebrae faz, essa turma toda faz. Mas isso tudo chega dentro da realidade natural das coisas visíveis. E as coisas invisíveis, por que não deu certo, isso ou aquilo, talvez faltou a esse empresário, a esse novo empreendedor, um desses fatores para poder ser diferenciado, para poder ter o sucesso dele. Carlinhos, você pensou algum dia, agora falou assim, estacionamento, o Neto comentou muito bem isso aí, ali onde hoje é o fundo do Grupo Joia, na 22, que ali parece que é 22 por 44, um terreno muito grande, onde foi o Escritório Brasil, ali você fazer um estacionamento próprio, como os bancos, eram só dos bancos, hoje o cliente vai lá, se quiser ficar no espaço, tem que pagar um valor. Você pensou no estacionamento próprio? Pensei, pode falar mais. Pode, não, só não tem dinheiro ainda. Então tá. Eu tenho que fazer agora, para completar o tecido joia, eu tenho que fazer um prédio novo, um terreno novo que nós compramos ali na 22. Eu montei aquela loja na 22, que emendou na joia, e tem um outro espaço que nós vamos emendar, maçãzinha e joia. Nós vamos ficar com 4.000 metros de área ali, de loja, só uma loja, joia. Agora, o projeto que você está falando está na minha cabeça. Ele tem 2.000 metros, eu já tenho o terreno, que é o do cinema, e nós compramos mais 2. Está de fundo com o Grêmio. De fundo com o Grêmio. Nós compramos ali o Aliporó e a casa de baixo. E ainda tem mais uma que pode ser negociada no futuro. Mas já temos hoje 2.000 metros. E o Neto, esse aqui, ele falava assim, um dia eu conversei com ele, falei, eu vou soterrar aqui. Ele me ligou de madrugada. De madrugada. Eu não estou dormindo. Falei, o que foi, Neto? Ele falou, você vai soterrar aquilo, mas aquilo já está pronto para o estacionamento. Né? Isso é verdade. E não só nisso, quando nós compramos a primeira casa na 24, era para exatamente fazer entrada e saída dali.
porque pela Avenida 21 ia me atrapalhar, que eu quero colocar lá futuramente. Então nós vamos fazer pela 24. E ali são 2.000 metros, eu nem sei quantas vagas vão ter, sei que é muito grande, né? Então esse projeto existe e nós vamos fazer para os clientes. Ô, Leo, deixa eu contar uma coisa. Eu queria fazer 2 referências. Ele está falando sobre a questão de estacionamento. Também, lá em Las Vegas, tem um grande, chama Tower, né, Marcelo? Tower Center, da qual é um local totalmente aberto, muito arborizado, muito verde, e que tem exatamente isso. Tem um edifício só de garagem, com várias vagas. Então, você sabe que você vai chegar ali, vai ter alimentação, vai ter vaga para você poder estacionar e vai ter consumo, cultura. Agora, Carlos, então eu fico sempre projetando essas coisas para Barretos, mas sabe o que eu queria falar, Lela? Eu falei que eram 2 coisas, mas para fechar eu queria dizer o seguinte. Todo mundo, você perguntou agora há pouco sobre a formação do Carlinhos. O Carlinhos, ele entrou em economia. Sim. E depois ele não concluiu, porque ele veio para Barretos para assumir a loja do pai dele. Mas eu queria fazer uma justiça aqui, uma referência aos Miziaras. Muito bem. Aos Miziaras todos, né? Que maravilha. O Marcelo Miziara, Aldo Miziara. Marcelo está nos ouvindo aqui. Mas eu queria falar uma coisa. Olha aqui, ó. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Kiko Miziara, o Kiko é formado na USP. Ele é médico pela Pinheiros. Não, Ribeirão Preto. O Miguel, o seu irmão mais velho, formado em medicina em Ribeirão Preto. Tá certo? O Zé também é formado médico da Fundação Pio XII, um dos pilares da Fundação Pio XII. O Johnny era economista da USP. Tá certo? Bom, aí você tem o Beto, Beto, engenheiro do Mackenzie. Você tem o Marcelo Miziara, você tem as suas irmãs todas. Deixa eu falar uma coisa para você. O Carlinhos são quantos irmãos, Carlinhos? 10 irmãos. 10 irmãos. Tio Miguel e a tia Alice. Pensa numa família determinada, perseverante e numa família abençoada e inteligente. Obrigado. Então, eu estou falando o seguinte, não é árvore boa. Claro. Tá certo? É árvore boa. Porque, deixa eu falar, você não pode Miguel Miziara devia ter vendido o sêmen dele, porque... Eu digo o seguinte, é importante a gente contar isso aqui, porque a gente tem que acreditar nas famílias. Hoje, as pessoas querem ter um filho só e a gente sabe por quê, por causa das dificuldades econômicas. Mas numa época em que o tio Miguel teve 10 filhos, pô, educou, um ajuda o outro, um foi educando o outro. Uma época sem televisão, né? Não tava. Uma época sem televisão, sem muito programa para fazer e tal, né? Olha, eu vou falar, você tem que acreditar. Você tem que acreditar na sua formação, você tem que acreditar nos seus valores, você tem que passar isso para frente. Né? Então, isso tudo faz uma diferença muito grande. E uma coisa que você não falou, talvez não tenha lembrança, você falou todos os médicos, engenheiros formados. Carlinhos Miziara, essa potência que é hoje, já vendeu muita coxinha, viu? Coxinha, né? Vendeu muita coxinha. Para estudar. Para estudar, lógico, tá a coisa ficou ruim. E onde ele está hoje? Onde é que ele está hoje? É importante, coxinha sem varize, né? Coxinha do Domingos, Viola Garcia. Levamos ele para São Paulo, vim de fruta. Vendeu fruta, não tem dúvida. Mas, na verdade, as famílias todas têm que ter muita sorte também, além de inteligência. Quando hoje está muito mais bagunçado a vida de todo mundo. Mas quando o filho mais velho é bom, há uma sequência. Há uma sequência, é verdade. Você falou tudo. Ele puxa. O filho mais velho puxa mesmo. Para estudar, tudo. Então, a inteligência não, a inteligência é um DNA, a inteligência é nata, mas a formação de personalidade. E hoje precisa de mais sorte, porque o mundo está muito perigoso, o mundo está muito violento, o mundo está muito cheio de coisas que levam as pessoas a não produzirem muito. Então, nós vivemos numa época melhor do que hoje. Hoje está mais complicado. Não tenha dúvida. Mais complicado. Pode divergir? Pode divergir? O Carlos fala que nós vivemos uma época mais difícil que vivíamos atrás, né? Eu acho que não. Eu acho que o mundo, ele evoluiu na área da saúde, as pessoas podem viver mais tempo. Isso não tem a dúvida. Né? As pessoas hoje vivem mais intensamente. O nível de comunicação que nós estamos vivenciando hoje,
É uma coisa impressionante. Mas quantas pessoas não morreram, pessoas importantes da humanidade, antes do advento da penicilina, do antibiótico? Exatamente. Isso Então, eu sou otimista. Eu acho que a gente está sempre em evolução. A gente está melhorando. Mas é que antigamente o romantismo era maior, né? Só para falar que ó, minha mãe faz 100 anos em novembro. Que beleza, que beleza. 100 anos. Dona Alice. Lúcida, totalmente lúcida, esperta. É, né? Agora, você pega 1917, aqui em Barreiros, talvez não tivesse um carro, talvez não tivesse luz elétrica em quase todas as casas, nada. Você vê que 100 anos foi para a humanidade. E ela ultrapassou toda essa barreira Do zero, de um carro até o celular falando tudo. Não, e de falta de penicilina, falta de antibiótico, né? Porque não tinha na época dela, na época de mocinha, não existia isso. Não. Quer dizer, é uma fortaleza mesmo, né? Pessoa abençoada, né? Não. Eu quero agradecer, vamos falar penhoradamente, mas é a realidade, que é uma grande alegria ter o Carlinho aqui. Mas você vai penhorar o Carlinho desse jeito, for penhoradamente. É uma figura. O Carlinho um teve até pedido de emprego aqui, do Carlos Eduardo. O Carlinho vai ajudar a gente aqui ao sábado, né? Carlos Eduardo, o José Antônio Merenda, agradecendo. Nós vamos só para falar mais de empreendimento, só para encerrar esse assunto. Quando as pessoas falam, você não vai fazer isso, aquilo, tal, eu falo que eu poderia até ter feito, mas infelizmente meus filhos não quiseram continuar meu trabalho, que seria eu passar por isso. Uma época eu fiz uma campanha grande na Globo para poder expandir as lojas, há uns 10 anos atrás. Mas aí ninguém quis ir, então eu me mandei. Parei. Então eu tenho que extenuar ainda que esse último passo é a joia com 4 mil metros. Mas fizemos alternativa, então fizemos uma coisa boa para Barretos, que Barretos não tinha, que é o motel, tá certo? De alto nível. De alto nível. Estamos montando um frigorífico de carneiros que deve ter a inscrição regularizada, acredito que no máximo em 60 dias. Então a gente está ainda fazendo um empreendedorismo dentro dos meninos, do que eles acham que seria bom para eles, né? Como o Book falou dos meninos, a gente tem orgulho de falar dos meninos sempre que eles estão podendo fazer. E fomos chamados de meninos aqui também hoje. Também, mas nós somos meninos, né? Então, o Firmino estava me falando uma coisa outro dia, só que eu contei para o Neto, só para encerrar aqui rapidinho. Ele falou assim que perguntaram para o Galileu quantos anos ele tinha. Ele falou, 8, 9 anos, né? Barbudo, tal. Ele falou assim, mas 8, 9, os caras ficaram olhando para ele. Ele falou, não, 8, 9 de vida. O que foi para trás eu não conto, vamos contar para frente. Então é isso. Gente, eu que agradeço de ter vindo aqui. Eu acho que tudo que a gente pode participar, a gente de vez em quando tem algumas pessoas nos ligando, eu vou na CIB às vezes para falar com alguns empresários, eu acho que isso é função de quem sabe um pouco mais que alguma coisa que os outros, então ele tem que passar essa experiência. A gente não está sempre disponível, porque é meio complicado, mas sempre que eu tenho oportunidade de ir na CIB falar com as pessoas, eu vou e tento falar da minha vivência nisso e daquilo que ainda a gente pode passar de importante. Muito obrigado, Carlinhos. Eu agradeço. Obrigado. Nós estamos Posso fazer um registro aqui? O Renato Santana, nosso Renato, hein? o filho do Dr. Santana. Meu advogado. Olha, tá aqui um cara que a gente tem orgulho de ser amigo. Renato ligou para te dar um abraço, Carlinhos, para agradecer, dizer que o programa foi maravilhoso, dizer que foi muito bom e que ele acompanha todo sábado. Então, Renato, muito obrigado pela sua delicadeza, viu? Grande. Ô, Lelo, eu queria falar só mais 2 coisinhas rapidinho. Primeiro, o seguinte, a gente não pode buscar unanimidade. Viu, Lelo? A gente não pode buscar unanimidade. É importante a gente ter posição e aceitar ser criticado. Porque é quando você está sendo criticado que você também está melhorando. Você está revendo a sua posição, mas você também está influenciando as outras pessoas. Portanto, eu estimulo as pessoas a serem cidadãos, a participar das coisas. Nós não estamos buscando ser unânimes, mas é necessário você fazer a sociedade refletir, pensar, para que a gente possa transformar a cidade. E mais uma vez eu quero reafirmar aqui o grande entusiasmo que eu tenho hoje com Barretos. Eu viajo muito. A crise é enorme no Brasil inteiro. Agora, nós temos algumas vantagens competitivas que fazem uma grande diferença em Barretos.
E dentro dessas vantagens competitivas, aqui em Barretos, nós temos o Hospital do Câncer, nós temos uma sociedade participativa e nós temos um grande empresário, um cara que é uma locomotiva no comércio de Barretos. E essas coisas têm que servir para a gente ser estimulado a fazer sempre mais e melhor. E essa grande locomotiva do comércio de Barretos hoje é o Carlos Miziara, a quem eu tenho um grande orgulho de ser amigo, e quero declarar aqui também a minha grande paixão, meu grande amor, pelo um grande amigo e irmão do Carlinhos, que é o Marcelo Miziara, um dos meus melhores amigos, uma das pessoas que eu tenho aprendido com ele a mansidão, a passividade e a alegria. Que eu dei um abraço, recebi um abraço dele ontem no calçadão às 13 horas. O Marcelo é uma pessoa diferente. Ô Neto, você passou do horário, graças ao Joãozinho, ficou na frente do relógio, eu não vi. Gente, para todos não dá nem tempo de falar os nomes. Bom fim de semana.